Olá, meus irmãos, hoje dia 19 de julho, estamos aí caminhando na 15ª semana do tempo comum. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você também que está passando hoje por aqui, seja também bem-vindo. Colocamos as nossas vidas na presença do Senhor e com confiança, assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o evangelho aonde Jesus vai curar um homem de mão seca, no dia de sábado. E os fariseus, eles começaram a fazer planos para matar Jesus. Mas Jesus, ele se retira, porque ainda não havia chegado a sua hora, para contemplar em si a obra do servo sofredor de Deus. Essa mensagem nos fala lá do pleno sentido da missão de Jesus Cristo, que ele atingirá o ápice da sua paixão. Isso está lá no livro do profeta Isaías. E esse evangelho de hoje, São Mateus, no capítulo 12, do versículo 14 até o 21, é a continuidade do evangelho que nós ouvimos ontem, que Jesus revela a sua divindade. Dizendo que Ele é o Senhor do sábado, Ele é Deus. Só que Jesus, ao dizer que Ele é Deus, Ele se irritou ainda mais a ira daqueles fariseus. Eles achavam que Jesus era um usurpador, era um Messias falso. Porque Jesus, Ele não vinha trazer a libertação política, social, mas apenas a libertação espiritual. Então os fariseus começaram a fazer planos ali para poder matar Jesus. E esse plano foi concluído quando eles conseguem comprar Judas Iscariotes por 30 moedas de prata. Vemos hoje muita gente que vende Jesus por dinheiro, por posição social, por isso e por mais aquilo. E Jesus, sabendo dos planos dos fariseus para matar ele, Jesus vai para outra região, atravessa o mar da Galileia e vai para outra região da Galileia, ali já nos limites da Galileia, para ficar mais protegido contra as perseguições. Porque ainda não estava na hora dele se entregar sua vida pela nossa salvação. Diz que grande multidão seguia e ele curava a todos. Olha que isso é impressionante. Jesus fazendo bem a tantas pessoas. Tanta bondade com toda a sua mansidão e humildade. E aqueles fariseus invejosos, ciumentos, odiavam Jesus. Hoje também isso não é nada diferente. Acontece a mesma coisa. Hoje tem gente que odeia Jesus. Por exemplo, não aceita Jesus, não acredita nele, não aceita a sua doutrina, despreza a sua igreja, os seus discípulos dos dias de hoje. Persegue aqueles que seguem Jesus. Despreza todos aqueles que vão a favor da igreja e de suas leis. Persegue todos que é contra o aborto, contra as ideologias e todas as ideologias todas que tem por aí, que ofende a Deus e tanta blasfêmia contra as coisas sagradas e santas. E muitas ingratidões a Deus. Um Deus que morre na cruz para salvar toda a humanidade, que cura tanta gente. Um Deus que desce do céu, deixa a glória do Pai, deixa a sua majestade de rei para assumir a nossa natureza humana. Sujeita à dor, sujeita à fome, o cansaço. E diante da nossa fraqueza, da nossa miséria humana e pecadora, Jesus se entrega à morte. Ele quis se entregar para salvar cada um de nós. Meus irmãos, isso é individual. Jesus, ele se entrega por cada pessoa, por cada um. Seja aquele que ama e também por aqueles que odeiam ele. Ele morreu por todos, sem distinção de pessoas. Porque ele espera de cada um o amor daquele que hoje despreza e não ama, não confia nele. E aqui nesse evangelho, Jesus ordenou-lhe que não dissesse nada a ninguém,
quem ele era, para que cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Jesus queria que aqueles que eram curados e libertos dos demônios não espalhassem que ele era o Messias. Porque aquele povo esperava um Messias político, social, mas o messianismo de Jesus era do servo sofredor. Ele veio trazer a libertação espiritual, veio trazer a libertação do jugo romano. E lá no capítulo 42 do profeta Isaías, vai dizer: eis o meu servo. Jesus, ele sendo o Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele coloca como escravo e se humilhou. São Paulo disse que ele desce como homem e faz escravo, é vendido por 30 moedas de prata. Esse era o preço de um escravo. Olha que coisa impressionante. O Filho amado de Deus é vendido como um escravo por 30 moedas de prata. E quando Jesus foi batizado, Deus falou numa nuvem: este é meu Filho amado, em quem ponho a minha afeição. E Jesus, ele nasceu através do sim de Maria. O Espírito Santo que desceu no seio da Virgem Maria se fez homem. E no Evangelho vai dizer: ele não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado e nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faz triunfar o direito. E no seu nome as nações depositam a sua esperança. O que os santos padres da igreja disse? São Jerônimo e Santo Agostinho vê nesse evangelho esse caniço rachado é o povo de Israel, os pecadores, o povo de Israel. Ele insistia procurando esse povo, mas esse povo não se convertia. E aí também os pecadores que somos nós hoje. Jesus também não desiste de nós. Ele não quebra o caniço e nem apaga o pavio que ainda está fumegando, até fazer triunfar o direito, até fazer triunfar a lei de Deus. Jesus não desiste do pecador. Prova disso é que a gente vai ver na parábola do filho pródigo, que é a imagem de cada pecador. Deus não desiste, é o pai do filho pródigo. É a figura de Deus. O que o pai fazia todos os dias? Ele esperava o filho voltar. Ele ficava na porteira da fazenda todos os dias na esperança do filho voltar. Ficava à espera sem cansar, sem desanimar, sem perder a esperança. E um dia o filho voltou. Assim também é Jesus. Ele não apaga a chama que ainda fumega. Ele não apaga o caniço rachado. Ele tem esperança que o pecador volte. Que o pecador volte também para ele. É como a parábola da ovelha perdida, que nós vemos lá em Mateus 18. Ele deixa as 99 para buscar apenas uma ovelha perdida. É esse o amor dele por cada pecador. Ele não vai abandonar aquela ovelha que fugiu, que se enrolou, caiu no abismo, está no meio dos espinheiros. Mas Jesus vai buscar aquele pecador. É isso que Jesus hoje fala a cada um de nós. Ele fala para você, também fala para mim, que a gente não deve desistir da conversão de ninguém. Não desistir da conversão do seu marido, da sua esposa, da conversão do teu pai, tua mãe, dos seus irmãos, dos seus filhos. Não desiste. Não desiste de rezar pelos seus, até o fim. E Jesus, ele disse, até que faça triunfar o direito, até que faça triunfar a lei de Deus. Ele foi até a cruz por cada um de nós. Jesus não desistiu. Ele disse bem claro, quando eu for levantado, eu trairei a todos. E quando a cruz de Jesus foi levantada, ele atraiu muitos. A cruz de Cristo para nós, ela é o sinal de salvação. Nós cremos em Cristo. A cruz de Cristo é a nossa vitória.
Agradecemos ao Senhor pelo teu amor, tão grande pelo seu amor incondicional, do qual Ele nos amou e nos ama até o fim. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São Mateus 12, de 14 até o 21. Rezamos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidão o seguia, e ele curou a todos. E ordenou-lhe que não dissesse quem ele era, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porém, sobre ele, o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, um abençoado final de semana, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.